Amigas, amigos, mais uma vez eu venho aqui para nós discutirmos de maneira evidentemente geral a reforma tributária e fiscal brasileira. Todos nós, brasileiros, cidadãos e cidadãs, empresários, profissionais liberais, políticos, todos nós temos a plena consciência que o nosso sistema tributário fiscal é obsoleto, com distorções perversas na sua aplicabilidade. Esse é um pensamento geral e unanimidade 100. Então, não se discute a necessidade de ter se feito essa reforma recente. Essa reforma recente peca, primeiro, pela rapidez e como ela foi feita de maneira brusca, sem o devido detalhe com a sociedade, estudo sobre o assunto. Esse é um ponto. O segundo ponto, desconhece de maneira clara que nós temos uma peça em andamento, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico-Social. Nós temos 5 regiões diferentes. Nós temos uma perversa distribuição de riqueza e de renda. E nós sabemos que o desenvolvimento econômico-social é casado com o crescimento. Porém, nem todo crescimento se transforma em desenvolvimento. Foi o caso do nosso país no século passado. O segundo país que cresceu mais no mundo depois do Japão e não conseguiu implementar um plano de desenvolvimento econômico-social consistente. E a reforma tributária e fiscal acaba os incentivos de emenda e de conceituação que se tinha com a formatação e a criação da SUDENE, SUDAM e outros órgãos. Isso é muito sério no longo prazo, porque as consequências são políticas, as consequências são sociais, e as consequências políticas são mais sérias porque podem, como aconteceu já em algumas partes do mundo, da desintegração territorial. O segundo ponto é a concentração dos recursos em Brasília. É um grupo do poder com pleno poder de decisão com o caixa na mão. São 26 estados de joelhos e subservientes aos donatários do poder com essa reforma tributária aprovada. Semana passada recente, a Câmara de Deputados aprovou os detalhes de regulamentação. Uma peça de 379 páginas, robusta, aprovada essa peça por 336 deputados que votaram sim e 143 não. Portanto, não há o que se falar. A democracia tem que ser mantida, porque a democracia assegura todos os direitos, menos o direito dela própria ser destruída. Então, acabou, foi aprovado. Mas eu vou levantar 2 pontos que ainda podem sofrer reformas do Senado Federal. O primeiro ponto é que se criou o cashback, que é um incentivo financeiro, e não um incentivo tributário, que eu acho isso muito bom, porque atinge apenas o grupo beneficiado e não deixa que grupos colaterais se beneficiem. Então o cashback, me parece, tem que ser mais detalhado, mas me parece que o cashback é um elemento bom e que ajuda na distribuição de renda e de riqueza, principalmente para as pessoas mais pobres. O outro ponto que eu acho que chama atenção foi a carne ter tido isenção total.
significa que quem tem mais poder de renda se vai se beneficiar. E pelo efeito de demanda e oferta, de repente essa carne pode ser mais cara e que o pessoal que precisa comer carne, os pobres, fica sem carne. Não faz sentido a gente ter um incentivo para carne, peixe, de que tipo de peixes e aí por diante, querendo melhorar a vida dos necessitados, quando na verdade inclui aí toda a sociedade, principalmente os que têm renda. Acho que esse ponto, espero que o Senado Federal faça uma revisão. Foram 804 emendas, é evidente que emendas, elas não foram apreciadas porque é um número maior, foram selecionadas, mas isso manifesta o interesse da sociedade sobre o tema, isso é muito bom. Mas o que me está trazendo uma inquietação e que eu chamo de a utopia da insensatez foi o que aconteceu, por exemplo, na Constituinte de 1988. Em economia, o céu não é perto e nem o mar é raso. Você quer sempre se aproximar do bem-estar, do céu, mas navega sempre em mar turbulento. O que existe é a busca do conhecimento para melhorar a escassez. E não adianta gerar benefícios também que não têm consistência nos pilares de formatação da economia. E me parece que há uma alavanca partidária ideológica que começa a pensar que o céu é perto e o mar é raso, e isso não existe. O que existe é um conhecimento da escassez e a busca cessante para melhorar. Acho, meus amigos, que esse tema é preponderante. Acho que devemos nos unir agora na aprovação dos detalhes da regulamentação da reforma tributária e fiscal, para que ela não saia uma peça pior do que a anterior. Eu fico por aqui. Vamos discutir com mais atenção e com muita intenção o que está sendo aprovado atualmente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Vai mexer definitivamente na nossa vida, não só econômica, mas nossa vida social e política. Até uma próxima oportunidade.